Rua do Medo, a rainha do baile está chegando, então nesse vídeo vamos relembrar a história dos 3 primeiros filmes. E aí galera, aqui é o Kaique e hoje falaremos sobre Rua do Medo 1994, o 1978 e o 1666. Todos os 3 lançados em 2021. Se ajeitem aí na cadeira, fiquem bem confortáveis, cuidado para não derramar sangue em uma possível bruxa e vamos juntos nesse resumão. Mas antes, você já deixou o like? Não dá mole não e deixa o like aí, hein? Rua do Medo 1994 foi lançado no dia 2 de julho de 2021, com direção de Lee Yaniaki, que assina o roteiro juntamente com Phil Graziadei. O filme começa com aquela clássica introdução slasher, uma jovem é assassinada por um misterioso assassino, que logo é revelado como Ryan, o amigo dessa jovem. Ele acaba também sendo morto pelo próprio xerife Good, o xerife daquela cidade. E esse caso vai ser mais um dos casos atribuídos a bruxa Sarah Fier, que segundo a lenda possui pessoas a fazendo matar outras pessoas. Conhecemos então a nossa protagonista Dina, que acabou se separando de Sam após ela se mudar para Sunnyville, uma cidade bem próspera comandada pelo irmão do xerife Good. E essa cidade ela é vizinha de Shadyside, que é essa cidade conhecida como a capital dos assassinatos, onde aconteceu aquele assassinato no shopping e muitos outros. As duas se encontram em uma vigília em homenagem aos mortos do shopping. Essa vigília vai acontecer antes do jogo entre essas duas escolas rivais, entre essas duas cidades rivais. A tensão entre elas explode porque a Sen está namorando um garoto e também as escolas acabam brigando entre si. E na volta o ônibus de Shadyside vai ser perseguido pelo Peter e um amigo dele e também a Sen. A Dina então abre a porta ali de trás do ônibus, né? E a Kate diz pra ela que não é uma boa ideia, mas ela acaba jogando ou derramando, ela acaba soltando ali um galão de água em cima do carro que os perseguia, fazendo com que ele perdesse o controle e sofresse um acidente. Esse carro ele acaba batendo em uma árvore na floresta e a Sen sai ferida e toca em algo misterioso ali no chão, tendo uma visão da bruxa. A Dina, o Simon e a Kate vão ajudá-la, né? E após isso, né, após a polícia chegar e eles passarem panos quentes ali, então nós vamos ver que a Dina e o Josh, que é o irmão dela bem nerd ali, um nerd de computadores e tudo mais, e é uma pessoa também que sabe bastante sobre a história da bruxa, né? Eles acabam sendo perseguidos por alguém usando aquela máscara de caveira, assim como a Kate e o Simon também estão sendo perseguidos por ele. Eles acham que pode ser o namorado da Sen, o Peter, então eles vão até o hospital tirar satisfações com ela. Nesse processo, a Dina e a Sen acabam brigando novamente e nós percebemos que não pode ser o Peter porque ele é morto por essa pessoa usando essa máscara de caveira, que inclusive é a mesma máscara que o Ryan usou para matar a Heather ali no começo do filme. Bom, eles todos ali acabam conseguindo fugir em uma ambulância roubada e vão pedir ajuda para o xerife, que não acredita em nada da história deles. E enquanto elas estão lá tentando dar o depoimento, o Simon ali saiu para dar uma mijada e acaba sendo atacado por uma outra assassina ali, uma pessoa que toma tiros da Dina, que tinha conseguido roubar a arma do policial ali antes de ir embora, e essa pessoa sangra preto, né? O sangue dela é preto e essa pessoa também se regenera. Tem alguma coisa errada aí. O Josh então ele vai revelar que assassinatos parecidos aconteceram ao longo dos séculos, né? Sempre envolvendo alguém que foi possuído por essa bruxa. Inclusive a mulher que o Simon viu, a garota que ele viu, era nada mais nada menos do que Ruby Lane. Eles voltam à floresta e descobrem que a Sen profanou o túmulo de Sarah Fier, né? Que é aquela bruxa conhecida. E isso fez com que desencadeasse esses ataques, né? Eles tentam arrumar o túmulo ali para deixar ela em paz, né? Mas de nada adiantou. Isso porque o assassino do acampamento Nightwing vem para tentar atacar a Sen. E isso é um detalhe muito interessante porque esses assassinos eles só estão atacando a Sen. Então nós descobrimos que na verdade eles só querem ela, né? Eles estão atacando os outros amigos ali porque eles estão com o sangue da Sen nas suas roupas. Tanto é que o Nightwing ali, o assassino do acampamento Nightwing, passou direto ali pelo Josh, né? Eles tentam enganar os assassinos na escola com uma armadilha utilizando o sangue da Sen. Eles acabam prendendo esses assassinos dentro do
banheiro e tacam fogo neles, mas eles se regeneram. A Kate então, sem outra alternativa, sugere entregar a Sam, mas o Josh encontra uma outra alternativa antes que a garota morra, porque ela tinha ali falado que ela sairia, que ela iria se sacrificar ali mesmo com a Dina a contragosto. A solução de Josh é tirada ali da cartola, né? C. Berman é uma garota que sobreviveu àquela chacina que aconteceu no acampamento Nightwing, e ela constantemente falava em jornais que ela tinha visto a bruxa assim como a Sam. Então elas tentam contato com essa mulher, mas sem sucesso. Então eles, olhando os jornais, eles descobrem que a garota na verdade tinha morrido e depois voltou à vida por conta de uma massagem cardíaca. E aí eles lembram da música da Sarah Fear que diz que ela vai persegui-los até a morte. Então eles têm a ideia: matar a Sam e revivê-la com adrenalina. Enquanto nós vemos o xerife Good indo até a casa de uma pessoa desconhecida e deixando o bilhete dizendo que está acontecendo tudo de novo. Então nós vemos ali os jovens colocando seu plano em ação de tentar matar a Sam e depois trazê-la de volta utilizando a adrenalina. Só que nesse processo acaba que a Kate é morta pelo Máscara de Caveira, enquanto o Simon toma uma machadada na cabeça e acaba sendo morto ali pelo assassino do acampamento Nightwing. Porém a Dina consegue afogar a Sam antes que o Máscara de Caveira mate o Josh, a garota realmente morra. Mas aí ela começa a colocar várias adrenalina ali, ó, injeção de adrenalina no peito dela, depois faz massagem cardíaca e a garota de fato volta à vida. No fim, então, a polícia acaba culpando os dois jovens mortos por toda aquela chacina, e Dina, agora com a cena a salvo, recebe a ligação da C. Berman e diz pra ela que ainda não acabou, porque é a bruxa quem dita as regras. No final nós vemos alguém realizando ali um ritual e colocando o nome da Sam em uma pedra, que logo é possuída e tenta matar a Dina. A garota consegue imobilizá-la e desce para o porão para pedir a ajuda para o seu irmão, terminando assim o primeiro filme. E caramba, eu lembrava que esse filme era bem melhor do que ele realmente é. Deve ser por conta de eu adorar filmes slashers, e realmente esse filme ele tem bastante coisas de filmes slashers que eu acho interessante, bastante referência e tudo mais. Porém, ele é um filme que tem diálogos totalmente expositivos, soluções muito fáceis para coisas que o próprio filme ali coloca como coisas difíceis e tudo mais. Esse primeiro plano deles de colocar sangue no chão e fazer com que esses assassinos sejam presos dentro de um banheiro é realmente muito bom, só que o segundo plano é completamente idiota. De vez eles passarem o sangue da Sam, cada um no seu corpo ali na sua roupa, era mais fácil eles ficarem na ambulância enquanto eles tentavam matar a garota e depois ressuscitá-la, sabe? Era só eles, sei lá, espalhar o sangue dela em roupas pela cidade, né? Então coloca o sangue na roupa, espalha pela cidade ali pra confundir os assassinos e vai dirigindo ali, pilotando ali pela cidade enquanto tenta dar uma overdose na garota, que foi o primeiro plano deles, e depois ressuscitá-la. Era um plano muito mais inteligente, né? Fora também que os adultos nesse filme, eles não existem, né? Na verdade, as pessoas não existem nesse filme, né? As pessoas não veem um maluco aí com um saco de batata na cabeça andando pela rua, uma garota com uma navalha, ninguém vê nada, nada acontece e tudo mais. Mas ainda assim, esse filme ele é bem divertido, ele consegue fazer a gente se importar bastante com esses personagens, principalmente o Simon e a Kate, que acabam sendo mortos, né? Nesse filme, desde da primeira vez que eu assisti esse filme lá em 2021, eu já fiquei muito bolado, porque pra salvar a cena eles mataram a Kate e o Simon, que eram personagens que eu gostava bastante, mas enfim, tá tudo bem, né? Bom, mas e vocês já deixaram o like nesse vídeo e se inscreveram no canal? Não dá mole, deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos embarcar agora para o segundo filme, o Rua do Medo 1978. Também com direção de Leigh Janiak e com roteiro dela e de Zach Olkewicz, Rua do Medo 1978 foi lançado uma semana depois do que o primeiro filme, no dia 9 de julho de 2021. O filme começa após os eventos do primeiro longa e vemos que Dina e Josh vão até a casa dessa moça chamada C. Berman, uma mulher que ficou completamente traumatizada pelos acontecimentos no acampamento Nightwing. Eles levam a Sam com eles e prendem ela dentro
do banheiro e a mulher finalmente começa a contar o que aconteceu em 1978. Conhecemos então as irmãs Zig, que é uma garota bem rebelde ali, que vive se metendo em enrascada, em confusão e tudo mais. E também a Cindy, ele que é aquela moça certinha, que quer mudar de vida, quer sair de Shadyside e tudo mais. Logo no começo nós vemos que a Zig ela é atacada por outras garotas, mas ela acaba sendo salva pelo Nick Gould, que seria o futuro xerife. Inclusive essas garotas queriam tacar fogo na Zig, né? O que já é maluquice, mas beleza. Como essas garotas queimaram o braço dela, ela vai até a enfermaria pra falar com a enfermeira, que nós descobrimos que é a mãe da Ruby Lane, que está investigando a lenda da bruxa. Mais tarde, essa mesma enfermeira tenta matar o Tommy, dizendo que ele já está condenado e que é o único jeito de salvar ele e todos os outros. Ele se defende então e acaba nocauteando essa enfermeira, que vai parar no hospital. A ambulância vem pra buscar ela, né? Intrigada com isso, a Cindy investiga e encontra o diário da enfermeira. Mas aí nós temos outra personagem, a Alice, que é uma antiga amiga da Cindy ali, mas que elas andam meio brigadas. Ela aparece ali com o seu namorado, pega esse diário e vê que tem ali, ó, um ponto ali que é a casa da bruxa ali, que é um mapa, né? Nesse diário tem um mapa e tem a casa da bruxa, então ela quer ir ver o que tem nessa casa da bruxa. Então resta a Cindy e o Tommy, que é o namorado dela, acompanhar eles. Enquanto isso, Zig arma sua vingança contra a Sheila, a garota que queimou ela, e ela tá recebendo a ajuda do Nick ali, que é o futuro xerife, né? Nessa suposta casa da bruxa ali, nós temos ali o Tommy começando a agir de forma bem esquisita ali, como se ele estivesse passando mal. Eles descobrem uma passagem subterrânea, onde a Cindy acaba descobrindo uma outra passagem ali que leva pra uma caverna, e também a Alice, ela vê ali uma pedra e chama a Cindy. Naquela pedra tem nomes escritos, nomes de antigos assassinos de Shadyside, e o de Tommy está lá embaixo. Então nós vemos que o Tommy se transforma realmente nesse assassino, e a primeira vítima dele é o namorado da Alice, que toma só uma na cabeça ali, já vai de comes e bebes. A Alice e a Cindy, elas conseguem escapar por aquela passagem subterrânea ali que leva para uma caverna, enquanto o Tommy segue para o acampamento para dar início à sua matança, de só matar pessoas ali de Shadyside, nunca de Summerville, né? Mas beleza, tá show de bola. Mais pra frente a gente vai entender o porquê, né? A Zig e o Nick, depois daquela traquinagem que fizeram com a Sheila de derrubar insetos nela, eles acabam ficando cada vez mais próximos e acabam se beijando. Porém, eles ouvem gritos ali no meio ali do beijo, né? E eles acabam correndo ali para o refeitório para ver o que tá acontecendo. Bom, o Nick, ele tenta sair para ajudar as outras crianças que estavam na brincadeira ali do pega-bandeira, né? E a Zig, ela sai também para soltar a Sheila, que ela tinha aprendido no banheiro quando ela foi fazer aquela traquinagem. A Alice e a Cindy ali vão explorando a caverna ali pra ver o que tem nela, pra ver se acha uma saída, quando elas chegam em um local ali que tem uma gosma estranha, e a Alice acaba colocando a mão nessa gosma, e ela fica maluca, fica bitolada das ideias, porque ela começa a ver um monte de gente ali que foi morta, gente do passado ali, pessoas mortas ali pelo pastor Sirius ali, que era o pastor ali que arrancava os olhos das pessoas. Então ela fica maluca, começa a correr e acaba torcendo o tornozelo. Torcendo não, ela tem uma fratura exposta, né? O que é maluquice, mas show de bola. Porém, elas acabam caindo bem embaixo da onde é o acampamento ali, da onde tá o banheiro, né? E por sorte a Zig estava lá, então o Gary e a Zig tentam ajudar, mas nesse momento que eles estão puxando a Alice para cima, o Tommy chega e dá só uma, pô, e é uma assim, uma tacada de mestre, aqui, ó, pum, uma, e já arranca logo a cabeça do Gary ali. Então a Zig, ela tem que fugir para não ser morta. Os campistas conseguem fugir em um ônibus dirigido pelo Kurt, enquanto isso o Nick, ele é ferido pelo Tommy ao tentar proteger a Zig, que acaba fugindo. Afinal de contas, como nós vimos aí, eles não matam pessoas de Summerville, né? E o Nick, ele é de Summerville porque ele é boyzão, boy bobo, né? A Alice pede que Cindy continue sozinha e que ela vai atrás dela ali quando ela conseguir, né? Então a garota consegue chegar no refeitório, que é o mesmo local onde a Zig está enfrentando o Tommy. Inclusive, é neste momento que ela pega um saco de batata ali, coloca na cabeça dele ali pra tentar sufocá-lo, o deixando mais parecido ainda com o Jason, né? Se já tava parecido com o Jason, agora tá mais ainda. Só que a garota está prestes a ser morta, mas nesse momento a sua irmã consegue quebrar aquela grade ali que prendia ela e consegue matar o seu ex-namorado, seu namorado, né? Na verdade era namorado, consegue matar o seu namorado e salvar a sua irmã. Pouco tempo depois, a Alice aparece ali carregando uma coisa bem bizarra, a mão da bruxa Sarah Fier. Elas acreditam então que unindo essa mão
com o corpo que está enterrado ali na árvore forca, que foi a mesma árvore que a Zig foi presa ali no começo da história, no começo desse filme, no caso, elas vão conseguir acabar com essa maldição para sempre. No entanto, a Zig acaba derramando sangue em cima da mão, então ela ativa a maldição novamente, porque ela vê a bruxa e nós vemos ali que os monstros estão se levantando. Os monstros assassinos, vocês entenderam. Inclusive o Tommy, que se levanta e mata a Alice. Então a Cindy ali, revoltada, maluca de raiva, decapita ele usando uma pá. E essa parte é bem doideira. Elas vão até aquela árvore ali para tentar achar o corpo da Sarafir, mas acontece que o corpo desapareceu de lá. A Cindy entende que eles estão atrás da Zig, então ela diz para sua irmã fugir, que ela vai tentar distraí-los. Porém, eles eram muitos, então as duas acabam sendo mortas. A Cindy é morta pelo Tommy, enquanto a Zig é morta pelo leiteiro. Porém, depois que tudo passa, o Nick finalmente volta a aparecer. Ele encontra a Zig deitada no chão morta e ele faz massagem cardíaca no peito dela, fazendo com que a garota consiga voltar à vida. Ele diz para os paramédicos que o nome da garota é Catherine e ele acoberta tudo o que aconteceu ali, porque ele tinha um futuro pela frente. Ele não podia deixar que essa coisa maluca atrapalhasse o seu futuro. Então ele diz que o nome da Zig é Catherine e diz que o Tommy simplesmente ficou maluco e matou geral. E esse fato fez com que a Zig sempre fosse desacreditada quando ela falasse que ela viu a bruxa, que foi por conta da bruxa e tudo mais. E as pessoas começaram a tratá-la como louca, porque o Nick disse que na verdade quem matou foi o Tommy, que não tinha nada a ver com a bruxa, protegendo assim o futuro dele, que de fato se tornou o xerife muitos anos depois. A Zig deixou de falar com ele por conta deste caso, mas agora ela entende que ela precisa voltar a falar com ele, porque foi ela quem recebeu aquele bilhete no primeiro filme dizendo que está acontecendo de novo. E agora ela liga para ele pedindo auxílio e ele decide ir até a casa dela. Paralelamente a isso, nós temos a Dina e o Josh que vão até o shopping onde tem aquela árvore forca e eles encontram ali na primeira cavada, mas enfim, já falo mais sobre isso. Na primeira cavada eles encontram a mão da Sarafir, ali a mão que faltava, ali o braço e tudo mais, né? Eles correm então de volta para a floresta e a Dina vai enterrar a mão dela juntamente com o resto do corpo, porém ela deixa pingar sangue no corpo ali dos restos mortais, fazendo com que a Dina seja transportada para o passado, no qual ela meio que se torna a própria Sarafir. Na verdade, a gente só vai ver a visão da Sarafir, né? Como se ela estivesse vendo a história sendo contada pela própria perspectiva da Sarafir, né? Como se ela tivesse se tornado a Sarafir, né? Viagem no tempo, né? Não tem viagem no tempo no filme, só pra deixar claro, né? Como eu disse no primeiro filme, na minha cabeça, esses filmes eles eram bem melhores do que eles realmente são. E isso acontece também com o segundo filme, que na minha cabeça era o melhor dos dois. Mas na verdade eu acho que eu prefiro o primeiro agora, viu? Mas esse filme ele é tão divertido quanto o primeiro filme. Ele consegue fazer com que a gente se importe com a Cindy e também com a Zig e com os outros personagens. A gente não quer que esses personagens morram, porque eles conseguem dar uns dramas pessoais para esses personagens bem interessantes. Eles conseguem desenvolver bem esses personagens e são personagens bem legais. Só que tem muita coisa que é muito fácil, são soluções muito fáceis para coisas ali que parecem complexas. Então nós vamos ter a Alice ali achando a mão da Sarafir no exato lugar ali onde ela quebrou a perna, né? Onde quebrou o pé ali, ela achou o bagulho ali. A Dina e o Josh também vão cavar para achar a mão da Sarafir e descobrem ali no primeiro lugar que eles cavam, sabe? Tipo assim, tudo bem, a gente pode supor ali que, talvez eles estejam sendo conduzidos pela Sarafir, porque a gente já sabe o que acontece no terceiro filme, né? Pelo menos eu sei, né? Não sei se vocês já assistiram o filme. Mas eu sei que acontece, então pode ser que eles estejam sendo conduzidos ali pela bruxa, ali pela Sarafir, para conseguir realmente achar a mão dela e descobrir o que realmente aconteceu nessa história. Só que o filme não induz a gente a pensar desse jeito. Ele não mostra pistas sobre isso, né? No máximo é a bruxa falando o nome das pessoas e tudo mais. Realmente parece que em alguns momentos ela está guiando as pessoas, como na parte em que a Cindy descobre aquela passagem secreta ali pra caverna, né? Parece que a própria bruxa está chamando a atenção dela para aquela passagem. Mas o resto não parece ter isso, parece realmente soluções fáceis de um roteiro mais preguiçoso, entende? Mas ainda assim, como eu disse, ele é um filme bem divertido. Esse filme tem uma trilha sonora maravilhosa, assim como o primeiro filme, né? Tem um rockzão pesado. No primeiro filme tem Iron Maiden, tem Fear of the Dark.
maravilhoso. Nesse segundo filme tem Carry On My Wayward Son aí, pros fãs de Sobrenatural, né? Pô, muito bom também, né? Então realmente é uma trilha sonora bem interessante, um filme bem divertido, um filme de terror slasher, né? Que também mistura elementos ali, elementos de possessão, elementos de espíritos e tudo mais. E eu gosto aqui que nesse filme mostra um pouco mais, bem pouco, mas ainda assim mostra um pouco mais sobre esse leiteiro e também sobre essa criança maluca ali que mata as pessoas, né? Realmente eu gosto aí desses personagens slashers que o filme constrói, né? Dessa mitologia e tudo mais. Mas vamos ver o que nos aguarda para o desfecho dessa história agora quando a gente for falar sobre o último filme dessa trilogia. Vamos lá! Mais uma vez com direção de Leigh Yaniak e com o roteiro dela, juntamente com Phil Graziadei e Kate T. Fry, Rua do Medo 1666 foi lançado uma semana após a parte 2, em 18 de julho de 2021, e nos mostra que Sarah Fier era uma simples fazendeira em Union, colônia que mais tarde se tornaria Shadyside e Sunnyvale. Certo dia ela vai visitar seu amigo Solomon Good, um homem que perdeu a esposa e também a filha, mas continua sonhador. Ele tenta sem sucesso cultivar uma área isolada da cidade e ele continua tentando porque ele acredita que vai dar certo. À noite a Sarah se encontra com Lizzie e também com a Hannah, que é a filha do pastor Cyrus Miller. As três vão até a casa de uma mulher que é apelidada de A Viúva. Dita como uma bruxa da floresta, elas vão em busca de frutos alucinógenos. Elas querem fazer uma rave ali, né? Elas entram na tenda dessa mulher e não encontram ela e pegam as frutas mesmo assim, né? Porque não pode faltar ali um negocinho ali numa rave, né? Enquanto isso, a Dina ela encontra também um livro sombrio, porém a viúva aparece neste momento e as expulsa de lá. Na festa dos jovens, Caleb força a Hannah a beijá-lo, porém a Sarah a protege. As duas fogem para a floresta onde se beijam, porém elas notam que estão sendo observadas e ficam extremamente assustadas, então fogem dali, mas infelizmente elas são vistas pelo Thomas, o maluco da vila ali. Sempre tem esse maluco aí do bairro, né? Logo após isso, algumas desgraças começam a acontecer, né? Então a comida ela fica podre, os animais começam a enlouquecer e também o pastor Sírio se tranca na igreja com muitas crianças. Quando eles conseguem arrombar a porta da igreja, eles veem que na verdade o pastor matou todas aquelas crianças e arrancou os olhos delas, deixando todos ali presente completamente em choque. Uma audiência é realizada para entender o que está acontecendo, porque eles acham que alguém trouxe o diabo para aquela colônia. O Thomas diz ter visto as garotas fornicando e o Caleb confirma em vingança por ter sido rejeitado por Hannah. E a população queria apenas um bode expiatório, queria alguém apenas para culpar. E quem é mais fácil do que culpar do que mulheres lésbicas? Então culparam elas e todos acreditaram. A Sarah e a Hannah estavam acompanhando a audiência ali de fora e então elas decidem fugir, porém a Hannah acaba sendo capturada, mas a Sarah consegue fugir e busca ajuda em Solomon, o seu amigo fiel. E ele realmente estava tentando ajudar elas porque ele estava dizendo que elas não tinham culpa nenhuma, que eles não tinham provas e nem nada do tipo. Só que a gente sabe como é, a cidade é maluca, queria um bode expiatório e colocou o bode nessas garotas. Ele esconde a Sarah, porém o grupo de Caleb vem procurar na casa dele porque sabiam que eles eram amigos, né, a Sarah e o Solomon. Então a garota, meio assustada, tentando se esconder mais ainda, acaba entrando em uma passagem secreta, onde descobre que na verdade quem invocou os Satanáceos foi o Solomon. O Solomon explica rapidamente ali que ele vai ter que entregar uma pessoa ali para ser possuída pelo Tinhoso, né? E que isso é um pequeno preço a se pagar para que eles tenham cada vez mais colheitas frutíferas, cada vez mais comida, emprego e blá 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 blá. Ele tenta convencer a Sarah a se juntar a ele, porque ele ama ela, está apaixonado por ela, porém a garota o rejeita, se mostrando como mais um macho escroto nessa história. O Solomon então tenta matá-la, arrancando assim a mão dela. A Sarah consegue fugir, porém quando ela chega do lado de fora ali, depois que ela escapa por um local ali, depois que ela chega no lugar de fora, o Solomon vem por trás dela,
pega ela pelos cabelos e diz que ele achou a bruxa e agora ela vai ser enforcada junto com a Hannah. Porém, antes que as duas sejam enforcadas, a Sarah assume toda a culpa pela Hannah. Ela diz que ela enfeitiçou a filha do pastor, que ela realmente é o tinhoso e tudo mais. E isso faz com que a Hannah seja salva e antes de ser enforcada, a Sarah diz para o Solomon que a verdade será revelada. Não importasse quantos anos, quantos séculos passariam, a verdade iria ser revelada. Depois que a garota é morta e enforcada, os amigos dela pegam o corpo dela e escondem em um local na floresta, não deixam ali embaixo da árvore, porque eles não queriam que essas pessoas escrotas encontrassem o corpo dela. E isso foi essencial para que no presente a Dina descobrisse toda a história e entenda que na verdade o Solomon Good é o verdadeiro vilão e como consequência também todos os descendentes dele que vem fazendo esse pacto com o Satanácio ao longo das décadas e dos séculos. Ou seja, Nick Good, o xerife bonzinho, na verdade é um em falar nele, nós voltamos para o presente, né? Nós voltamos para 1994, parte 2. Então nós vemos que a Dina e o Josh são confrontados na floresta pelo próprio xerife cagão. Porém, como esse xerife ele é muito burro, os dois adolescentes conseguem enganá-lo, dão um Pelé nele, um Gibraldinho ali e conseguem fugir roubando a viatura dele. Esse policial é muito bocó mesmo, né? Eles vão até a Zig e contam toda a história pra ela, que fica completamente chocada, porque como nós vimos, ela já foi bem apaixonada pelo Nick. Com a ajuda de Martin, que é uma pessoa ali que o Josh ajudou quando estava preso, eles armam um plano infalível, o plano do Cebolinha. Eles vão usar o sangue da Dina para atrair os assassinos e enganar assim o policial também. O plano realmente tem êxito, eles prendem os assassinos nas lojas e a Zig consegue soltar um balde que tinha mistura de sangue e também tinta em cima do xerife Good, dando uma de Carrie a estranha. Nesse momento então eles soltam os monstros que atacam o xerife, porém esse cara ele é maldito demais mesmo, até a pessoa ali que ele jurava gostar e tudo mais, que ele tava apaixonado, ele decide colocar na frente dele ali na linha de fogo. Então ele abraça a Zig passando o sangue da Dina para ela, então os assassinos começam a atacar ela também. Para proteger a sua amiga, então a Dina ela faz um corte na sua mão e atrai os assassinos para ela, permitindo que o Nick consiga fugir. Porém ela consegue ir atrás dele, enquanto os outros três se escondem em uma loja e jogam uma isca para os assassinos. A Zig pega a camiseta ali banhada de sangue da Dina e joga no chão para que esses assassinos fiquem malucos. Eles também começam a despejar o sangue da Dina nos próprios assassinos, o que faz com que eles ataquem uns aos outros. Só que nesse momento a Sam acaba escapando do local onde ela estava presa e vai confrontar a Dina, que consegue ali com o poder do amor fazer a garota recuperar a consciência ali por alguns segundos, que é o tempo certo ali para ela conseguir nocautear a garota novamente. De volta ao núcleo ali dos nossos três amigos, nós temos eles enfrentando os outros assassinos ali que sobraram, porque o sangue acabou e agora eles estão saindo na mão literalmente ali com esses assassinos. A Dina então vai enfrentar o detetive Good, eles começam uma pancadaria, uma lutaria, uma brigação ali, até que a garota, sendo bem esperta, pega a mão dele e coloca naquela gosma, a mesma que a Alice colocou no segundo filme. Ele então começa a ver todas as pessoas que foram mortas por conta da sua família ao longo desses séculos. Com a ajuda do espírito de Sarafir, a Dina finalmente mata esse malditão, quebrando assim a maldição para todo sempre, salvando não só a Zig, o Martin, o Josh e a Sam, mas também toda a Sherryside. Maravilhoso. Inclusive a Sam ela volta a ter a consciência e ambas saem daquele túnel que leva para a casa ali do prefeito Good em Sunnyvale, no qual nós vemos ali que realmente a maldição ela parece ter se invertido de certa forma, ou pelo menos se equilibrado, porque quando elas saem, elas veem que um homem sofre um grave acidente ali e elas estão em Sunnyvale, ou seja, não é mais a cidade da sorte, né? Tudo volta normal com a Dina e a Sam agora assumidíssimas, namorando ali, apaixonadas, o que é bem legal, bem bonito, maravilhoso. Porém, nós vemos que o perigo ainda ronda sim a cidade. Afinal de contas, nós vemos no final do filme que alguém pegou aquele livro
livro do Cramunhão. É muito louco como com o passar dos anos nós vamos mudando as nossas cabeças para filmes, né? Porque na minha cabeça esse terceiro filme era o mais fraquinho dos 3 filmes, mas na verdade numa segunda assistida esse terceiro foi o que eu mais gostei. Eu acho que por ele ser dirigido por uma mulher, todo esse segmento da Hannah e da Sarah sofrendo com difamações, com inverdades, com esses homens possessivos que querem dominar as mulheres e quando elas os rejeitam eles ficam malucos querendo se vingar delas, se torna algo realmente bem mais cru e bem mais natural, né? Eu sei que muitos diretores podem conseguir falar sobre isso de uma forma bem interessante também, mas muitas vezes eu sinto a sensação de que eles estão emulando esse sentimento, porque eles não sabem realmente como é esse sentimento. E como eu disse, eles podem emular esse sentimento e fazer isso de uma forma bem legal, porque você não precisa ter passado por aquilo para você conseguir expressar ali no seu filme e tudo mais. Porém, pelo filme ser dirigido por uma mulher, eu sinto que todo o sentimento dela está nesse projeto, está nesse filme. Ela mostra realmente isso como uma forma bem crua, bem nua ali mesmo, né? Essa injustiça, só por elas serem mulheres e mulheres lésbicas estão sofrendo com isso, toda a desgraça recai sobre elas, tudo é culpa delas e tudo mais. E eu sei que vocês devem estar pensando, pô, mas isso é 1666, né? Isso não acontece mais hoje em dia. Pô, galera, eu tenho certeza que ela só conseguiu imprimir esse sentimento nesse filme por conta que ela já passou por isso, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, sabe? Ela tem que se provar 2, 3 vezes mais do que um homem para as pessoas realmente notarem que ela tem uma boa direção. E eu não tô querendo entrar neste mérito de que ela é uma boa diretora ou não, mas ela vai ter que se provar 2 ou 3 vezes mais para realmente as pessoas olharem para ela, né? Eu acho que vocês entendem o que eu tô dizendo. E realmente essa parte, essa primeira parte, ela é muito boa, ela é realmente uma parte que eu gostei demais. Ela é muito revoltante. Do começo até o final, o sentimento que você vai sentindo por conta dessa injustiça é revolta. Não tem outro sentimento, não tem como ter outro sentimento. E por mais que a gente olhe pra isso com os olhos de é 1666, nós ainda temos que pensar que essas coisas vêm acontecendo até hoje. Pode ser que não seja dessa forma, né? Elas são lésbicas, vamos queimar elas na fogueira. A gente sabe que tem muita gente aí que pensa desse jeito ainda, né? Mas são micros agressões, sabe? Não é algo escalonado, a gente não vai matar ela, mas a gente vai deslegitimizar ela. Ela é uma mulher lésbica, então ela não deve saber fazer o trabalho dela, sabe? Esse tipo de coisa acontece realmente. Então realmente eu gostei bastante dessa primeira parte, mas a segunda parte também é bem legal. Todo esse plano que eles têm é realmente muito inteligente. Essa foi uma crítica que eu fiz ao primeiro filme, né? Que o plano deles ali, o primeiro é interessante, o segundo é bem idiota. Nesse filme nós temos esse plano que é realmente inteligente, que pega um pouco daquele primeiro plano do primeiro filme e aí eles escalonam alguma coisa a mais ali, né? E realmente eu gostei disso. Porém, novamente, ele vai cair em algumas coisas meio bestas, né? Porque durante todo o filme tem uma garota que o Josh, ele vai conversando pela internet ali, que ele nunca sabe quem é. E aí, no final do filme, essa garota estuda na mesma escola que ele, e do nada ela coloca o arroba dela ali no gesso dele ali no final pra falar pra ele trocar ideia com ela pela internet. Isso é meio idiota, isso é meio besta, sabe? Mas a parte de alguém pegar esse livro aí também é legal, né? Porque nós finalmente teremos uma continuação nessa história. Não sei se vai ser algo realmente relacionado a esses 3 primeiros filmes, mas nós podemos esperar grandes coisas, porque Rua do Medo tem uma mitologia bem legal, tem realmente ali uma coisa bem interessante por trás dela e tudo mais. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam do filme, do vídeo, e também comentem aí o que vocês esperam para Rua do Medo, a Rainha do Baile. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho se vocês gostaram desse conteúdo, assim vocês não perdem nenhum vídeo maravilhoso que eu for fazendo para vocês. Inclusive comentem aí se vocês gostaram desse formato, que eu posso trazer mais para vocês. Dá um pouco de trabalho, mas vocês pedem e eu faço, né? Também deixa o like nesse vídeo que ajuda bastante aqui o canal a crescer, sem contar que é uma métrica interessante, assim eu entendo que vocês gostaram e trago cada vez mais vídeos desse formato. Compartilha com os amigos aí, fãs de Rua do Medo, fãs de filmes de terror, as pessoas aí que não querem reassistir os 3 primeiros filmes pra ver este quarto, né? E aí vai ver um resumão aqui bem detalhado, né? Não esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, porque lá tem conteúdos maravilhosos também. O link vai estar na descrição, como sempre. Só posso agradecer a vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!